Muito bem-vindos a mais uma análise semanal com a MDR. Nesse vídeo você vai ver tudo o que precisa para planejar seu day trade, swing trade, ganhar muita grana na bolsa de valores para conquistar a sua liberdade. E finalmente temos motivos para comemorar no Brasil. Finalmente o Ibov acompanhou a alta mundial, né? Ou seja, nós estamos com todo mundo aí, Nasdaq, SP500, Europa, todo mundo rompendo topo histórico. E o Ibov, pela primeira vez, obviamente está muito longe do topo histórico, né? Mas fez uma bela de uma barra semanal e o dólar perdeu o fundo também, olha lá, indo buscar ali os 5.700 e agora abriu as portas para talvez ir até os 5.500, hein? Não duvide dessa baixa. O dólar, quando ele pega, eu vou mostrar no gráfico, né? O dólar, quando ele pega uma direção, ele caminha. Não me pergunte os fundamentos que estão por trás disso e tudo mais, mas é o que está acontecendo, né? Então a gente tem que seguir o gráfico e deixar de lado o que a gente acha que tem por trás. O gráfico ele contempla tudo e ele sabe muito mais do que a gente, tá bom? Então, assim, a mensagem da semana, nós não tivemos aquela história das tarifas, né, do Trump, talvez vai demorar mais, o Trump deve estar negociando alguma coisa aí, talvez com a Europa, né, e nós vamos com o mercado começando a se ajustar, né? Então os juros nos Estados Unidos começam a cair, o dólar, o DXY também perdeu um fundo importante, o que é bom para todo mundo, né? Então ajuda esse fortalecimento do real, e se as coisas acalmarem um pouco, no sentido não que o governo Trump vai acalmar, o governo Trump vai ser caótico até o final, assim como foi lá no outro mandato, né? Mas a questão é que o mercado já começa a fazer uma leitura mais coerente, né? E fala assim, tá bom, já sei mais ou menos quando ele fala isso, qual é a direção e tal, e aí o mercado se posiciona e vai embora, ele vai tirando essas incertezas, e aí ele segue o caminho dele, que é o caminho de alta, prosperidade, e até o momento não tem nada que indique reversão de tendência, tá bom? Então vamos torcer para o Brasil conseguir acompanhar isso daí, né? Se você está chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Maurício de Roberto, mais conhecido como MDR. Se você curte o conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve no canal. Se inscreve lá também no Instagram, @mfmodelno, tem live todo dia às 8h15 da manhã. E se quiser operar com a gente no Método DX, tem link na descrição do vídeo. Aliás, já vou dar notícia para vocês, hein? Tá antecipado aí, mas fica de olho lá no Instagram do Modé, acompanha as lives, porque final do mês nós vamos ter de novo aquela aula aberta, tá? A da último mês foi um sucesso aí, teve bastante gente que aproveitou e entrou no método, então nós vamos fazer de novo. Fica de olho que nós vamos anunciar quando começar, tá bom? Para você se inscrever. Então, turma, olhando aqui o mapa de calor do mundo, né, nós estamos aqui esverdeado, inclusive Brasil esverdeado, China esverdeado, né? A Europa aqui não reflete tanto o que está aparecendo no gráfico, mas está para cima, né? E o SP500 também é para cima, né? Então nós vemos aqui, olha, a Apple com uma bela de uma reação de 7%, Nvidia também reagindo, indo para testar o topo histórico, né? E no geral, assim, não reflete tanto assim a alta ainda, porque nós estamos na iminência de romper topo histórico, né? Ainda está na consolidação. Vamos ver se o rompimento acontece essa semana, mas está com muita cara que isso vai acontecer sim. Então, olha, aquele alinhamento dos astros que a gente gosta, né? Veja aqui o VIX aqui para baixo, né? Abaixo dos 15 pontos, então tá tranquilinho para continuar subindo. Os juros americanos também, né? Olha só, deixou um candle aqui interessante para continuar a queda, né? Então, se ele conseguir realmente passar dessa região aqui dos 4,45, temos espaço próximo destino aqui é 4,20, né? E o ideal seria ele voltar aqui para os 3,70, né? Mas esse sinal de topo aqui tá bem interessante, porque olha, da última vez que ele fez o topo aqui, veja que tem essa movimentação aqui, depois ele fez esse caminho, né? Então vamos torcer, lembrando, ele tinha feito o rompimento aqui do topo também, preocupante, né? E quando ele se livrou dessa região, ele abriu a porteira, né? Então aqui a mesma coisa que vamos torcer para acontecer. Os juros na Europa também continua aqui consolidado, né? Então ele até teve uma semana de alta, mas
eu acho que ele vai ficar aqui, bom, eu acho não, né? O gráfico está mostrando aqui que ele está consolidado, né? Então, assim, ele precisa perder esse fundo e para vir testar aqui essa outra região. Eu acho que esse é o caminho dele, assim como ele fez da outra vez, né? Lembrando, como eu falei do título dos Estados Unidos, isso daqui é normal, né? Ele faz esse movimento e depois vem. Então, aqui o que ele está fazendo é isso daqui, né? Uma reaçãozinha para depois continuar caindo. É isso que eu espero que aconteça. No Reino Unido continua na mesma e o Japão continua subindo os juros, né? Então, isso daqui é uma situação interessante, né? O Japão subindo os juros e ele conseguiu dar aquela acalmada no Ien. Então, o Ien estava descolando, né, subindo demais, e agora ele já ficou aqui mais sob controle, né? Faz tempo que eu não falo do Ien, porque ele estava fazendo esse movimento aqui em direção ao topo e ele parou aqui no meio do caminho e virou para baixo. E agora está com cara de que vai voltar aqui, porque ele realmente com os juros do Japão subindo, muda de figura, né? Seguindo aqui então para o SP500, olha lá, esse gráfico aqui continua maravilhoso, né? Então é aquilo que eu já falei desse triângulo ascendente e nós tivemos aqui uma semana de alta, então já estou aqui com as minhas projeções de Fibonacci. O próximo alvo dele é o 6.300 e depois 6.400 e 6.600. Então, não duvide que o SP500 faça esse rompimento e vá embora, tá? Ele tem tudo para fazer isso daqui. E pode acontecer o rompimento essa semana aqui, tem compra, tá? A Nasdaq também, olha só, meteu uma bela de uma semana de alta aqui, um fechamento na máxima, acima do topo histórico aqui, né? De fechamentos e praticamente aqui no topo histórico dessa sombra, né? Então, assim, isso daqui já é rompimento, né? Apesar de você ver as magníficas ainda mais ou menos, né? Tem algumas que estão andando bem, outras nem tanto, mas você vê que a Nasdaq está para cima, isso daqui é rompimento, tem compra nessa Nasdaq, né? O Dow Jones ainda não conseguiu romper, mas olha, tem uma compra clara com stop aqui, né? Isso daqui é uma consolidação já de 3 semanas, né? Então, deixando um belo de um stop aqui pelo gráfico diário, e isso daqui no rompimento tem compra. Então, está tudo alinhado para cima, né? O Russell 2000 ainda não conseguiu romper aqui essa região, mas também tem compra com stop aqui para teste de topo se ele fizer esse rompimento, né? Você vê aqui, isso aqui está subindo mais devagar, mas está subindo, né? Eu quero passar, inclusive, pelos setores para vocês verem aqui, olha só, o setor de transportes também fez uma bela de uma semana, tendência de alta, isso daqui provavelmente vai ir para o topo histórico. O setor financeiro está no topo histórico aqui, olha, pronto para fazer mais um pivô de alta. O setor de energia, que é o setor que reflete mais a inflação, né? Ou seja, o setor de energia ele anda mais na inflação e ele está consolidado, ou seja, não está tanto assim, o mercado não está tão preocupado assim com a inflação, né? O setor de tecnologia está parecido com a NASA aqui, né? Vai fazer o rompimento aqui desse topo histórico. O setor de utilidades ainda não rompeu, porque o setor de utilidades também está ligado aqui com a inflação, né? E o Consumer Staples, que são aquelas mais tradicionais, né? Você vê como ainda está um pouco atrasado aqui. E isso daqui não é uma coisa ruim, tá? Isso daqui é uma coisa boa. Porque quando você olha a relação, por exemplo, entre Consumer Staples e tecnologia, são as empresas mais tradicionais, mais pagadoras de dividendos, comparado com as empresas de crescimento rápido, né? Então, assim, quando a economia está realmente crescendo, o tecnologia se destaca em relação ao consumer staples. Então, é isso que a gente está vendo aqui no gráfico. E ele vai para cima, ele vai mais devagar, e então isso daqui é uma sinalização boa, tá? Olhando aqui a Europa, olha, eu vou até mostrar aqui o Eurostock 50, porque está muito bonito esse gráfico, né? Olha só, como ele fez o rompimento do topo e veio direto aqui no primeiro alvo, olha, 2 semanas seguidas aqui de alta. Então, assim, a Europa está forte, né? Não preciso nem falar, o DAX alemão puxando a fila aqui com mais uma semana de alta. Então, até prova em contrário, esse negócio aqui é só compra, né? O
Reino Unido deu uma parada aqui na primeira retração, na primeira projeção de Fibonacci, né, o primeiro alvo, e ele está dando uma pensadinha, mas nos tempos gráficos mais curtos, se tiver qualquer sinal aqui que der um stop, tem compra, tá? E até a França, olha lá, vindo testar o topo histórico, uma bela de uma semana aqui, e vamos ver agora o que acontece aqui no topo histórico, se ela dá uma parada para pensar, deixa um stop, mas tem tudo para romper, indo atrás do resto da Europa, né? Então, o mundo aí é bem legal, né? E olha só, até a China fez uma semana muito boa e agora a China está na iminência dessa reversão de tendência, né? Que vinha caindo aqui há um tempão. Se ela conseguir realmente se livrar aqui dessa região dos 23, aí ela vem aqui para testar esse topo e vai ser um movimento muito bonito, né? E isso daqui pode ajudar o Brasil, né? Quando a China anda, o Brasil normalmente anda, puxa todos os mercados emergentes, né? O Japão continua consolidado, nenhuma novidade. Mercados emergentes, como eu disse, né? Quando a China anda, mercados emergentes andam, então ele deve vir testar aqui esse topo também, né? O nosso EWZ, olha só, reagindo, conseguiu se livrar aqui dessa região, que era uma região de bastante briga. Primeira, tanto é que semana passada ficou por aqui, né? E essa semana, olha só, com o dólar para baixo, o índice para cima, agora ele vem aqui nessa retração de 50%, tem essa linha de tendência ainda e toda a briga está aqui, né? Então vamos ver como é que se comporta, mas o EWZ ainda em tendência de baixa, tem muita coisa para acontecer, mas já muda um pouco de figura, né? Uma bela de uma reação aqui. Indo para as commodities, nós temos aqui o petróleo que continua corrigindo, né? Então indo em direção aqui esse fundo, respeitando essa linha de tendência. Isso aqui é um triângulo descendente, né? E o petróleo realmente, já falei sobre isso daqui, né? O Trump tem aquele plano dele que ele está tentando negociar com a Arábia Saudita, com a OPEP, né? Em aumentar a produção, tanto dos Estados Unidos quanto do Oriente Médio, da OPEP, e um dos entraves disso daí, obviamente, para o Putin, né? Se o Trump conseguir realmente baixar o preço do petróleo através de aumento de produção, ele mata dois coelhos com uma cajadada, né? Porque ele tira a pressão sobre a inflação, e a inflação é um problema mundial, e obviamente todo mundo está sentindo isso, e ele também tira muita força do Putin, porque é um grande exportador, a Rússia é uma grande exportadora de petróleo, e obviamente isso daí ajuda a financiar a guerra, né? Então se o preço do petróleo cai, eles têm menos força para financiar a guerra e fica mais fácil de negociar a paz. Então, assim, é muito estratégico esse movimento aqui. Até agora está dando certo. Vamos ver o quanto o Trump consegue influenciar nisso, né? Que também não adianta achar que o cara é um deus que ele vai conseguir mover o preço sozinho, né? Mas a direção está correta, tá? A direção do que ele vem falando e fazendo está correta. Pode ser muito positivo. O minério de ferro continua consolidado, ainda não reagiu com movimentos da China. O cobre, olha, está prestes a fazer um movimento muito importante. Então ele deu uma paradinha aqui, um candle de indefinição. Se ele conseguir romper o topo aqui, esse cobre vai romper topo histórico, tá? Um belo de um trade aqui, tá? Uma oportunidade. O ouro, não preciso nem falar, né? Essa semana aqui ele chegou a bater aqui 2.950, né? Tá muito perto dos 3. Deixou uma sombrinha aqui, mas, de novo, né, é só compra no ouro, toda oportunidade que você tem, vou até colocar aqui no gráfico diário, né, onde você vê que todo fundo, todo pivô é oportunidade de comprar. Então a gente está falando para começar desde daqui nós falamos para começar a comprar, depois desse rompimento, aqui também. Se ele vier aqui e fizer um teste aqui e deixar um fundo, é motivo para mais compra. Tá bom? A prata também fez uma reação interessante essa semana, vou voltar para o gráfico semanal, né? Deixou essa sombra aqui, vocês viram ali no gráfico diário, né? Tava com uma sombrinha, um candle vermelho, não é muito auspiciosa essa sombra aqui, né? Mas olha, a direção desse preço aqui é muito altista, né? Então você vê que a média está bem inclinada, ele está tendo dificuldades aqui para romper essa região, mas quando romper, isso daqui tem uma xícara gigantesca que eu já cansei de mostrar aqui, né? Onde esse é um trade que é espetacular, né? Então você tem aqui a xícara, aí você tem a alça que está aqui, e agora ele está nessa consolidação aqui, que se romper, ele vem para testar esse topo aqui, pelo menos, né?
nos 47, nós está cotado aqui nos 32, né? Então nós estamos falando aqui de uma alta neste rompimento até o topo de 46%. Isso aqui pode acontecer muito rápido, tá? Então fica de olho aí na prata que tem oportunidade de tradear este negócio, tá? Indo para as moedas agora, nós temos aqui o DXY, que, como eu disse, ele está com os juros vindo para baixo, né? O DXY vindo para baixo também. Isso daqui ajuda todo mundo, né? Principalmente a inflação nos países emergentes. Tá? O dólar muito forte, ele prejudica demais os países emergentes e prejudica o Brasil também. Né? Então, se esse dólar voltar para a casinha aqui e vier testar aqui o 100, vai ser muito positivo para a inflação no mundo, né? E lembrando, né? Todos os commodities, ou todos, Bitcoin também, né? Tudo que é cotado em dólar, você tem o denominador que é o dólar. Então, se você tem o dólar diminuindo, você tem esses ativos se valorizando, né? Então, por exemplo, café, né? Café que a gente saiu no stop gain aí essa semana, né? Nos R$ 500. Vou mostrar na sequência aqui no gráfico, né? Mas o que acontece? Então, você tem a commodity que ela é cotada em dólar, então você tem, sei lá, uma saca de café dividido pela cotação do dólar, né? Se o dólar se enfraquece, o preço em real sobe, né? Então, todas as commodities tendem a subir com o dólar se enfraquecer. Então, fica de olho nisso daqui. Inclusive, Bitcoin também deveria reagir. Ainda não reagiu, né? E a gente vê que o Bitcoin continua aqui nessa consolidação. Eu acho que ela deve ficar por bastante tempo, né? Deixa eu até colocar aqui, tá com cara, né, de que vai ficar por bastante tempo, né? Vamos ver aqui quanto tempo ficou essa consolidação aqui. E quando a gente projeta esse negócio aqui, você vê que ainda tem muito espaço aqui para esse negócio, talvez ir até o meio do ano aqui antes de romper, né? Eu gostaria que rompesse antes, né? Mas não me surpreenderia porque aqui nós tivemos no ano passado também um tempão e depois foi aqui em 3 semanas veio para o topo dos 100 mil, né? Então isso aqui pode ficar todo esse tempo e depois ir para os 150 em 3 semanas, né? Fazer o quê? É assim que funciona, né? O Ethereum, com dificuldade de reagir aqui, ainda continua aqui no fundo, né? E vamos ver aqui as nossas magníficas agora, né? Então nós temos a Apple, olha só que bela barra de alta, né? Então a Apple tem uma compra pelo semanal, né? Não tenho o que falar aqui com um stop aqui. Você fala assim, stop é muito grande. Bom, quem opera pelo semanal tem que saber operar com a mão menor e com o stop maior, né? Mas eu vejo isso daqui, ó. Quando eu vejo esse negócio aqui, o stop era grande também. O que ela fez? Olha só, como assim? É assim que a análise técnica funciona, né? A Microsoft continua aqui sofrendo aqui no fundo, não sei o que está acontecendo com a Microsoft, né? Então precisamos esperar ela sair daqui. A Amazon continua na sua tendência de alta, né? Ela está aqui dando uma fraquejada. Se tem alguém posicionado na Amazon, tem que colocar o stop aqui, né? Porque deu um mau sinal aqui, né? De topo, e ela pode voltar para testar aqui esse pivô de alta, né? A cabeça do pivô. Então, aperta aqui, se for o caso, você entra de novo, tá bom? Mas a tendência é de alta, não tem nada de errado aqui. O Google, olha só, essa semana, semana passada, ele fez essa barra aqui por causa do balanço, não sei o que, essa semana se segurou, é uma região de suporte, e ele está dando uma compra aqui pelo gráfico diário, né? Então, eu vou mostrar esse Google aqui, na sequência eu vou mostrar a NVIDIA para vocês, né? Então, nós temos aqui uma região bem importante, né, de briga, e temos 1, 2, 3, a compra aqui para os mais arrojados, né, com um risco-retorno bem interessante, né, e para os mais conservadores a compra está aqui, né, e você tem aqui o risco-retorno de 1 para 1, né, então assim, esse gráfico aqui está bem interessante, a oportunidade, e aí eu vou mostrar a NVIDIA, olha só, a NVIDIA fez um movimento parecido também, né, e aí, olha lá, veio aqui, fez um falso comprimento de fundo, tá? E aí eu falei, os mais arrojados podem comprar aqui, os mais conservadores aqui, e ela está indo aqui em direção ao topo histórico, né? Então, vamos já aproveitar e olhar aqui o semanal da NVIDIA. Olha lá, essa NVIDIA, e também não precisa ter desespero, tá? Mas eu não fiz esse trade, estava com medo, não sei o quê. Cara, o trade realmente bom está aqui no rompimento desse topo, né? Obviamente, todo trade que dá certo é bom, né? Mas no rompimento desse topo histórico aqui, a gente já tem essas projeções e essa NVIDIA deve dar uma paulada, assim como ela fez, olha, aqui e assim por diante, né?
Olhando aqui a meta, continua subindo, olha só, essa semana subiu um pouco, mas continua subindo, não tem nenhum sinal que vai parar de subir. A Netflix também, olha só, várias semanas aqui, já chegou aqui no alvo de 100% de FIBO deste pivô de alta, olha só que bonito, né? Talvez ela dê uma paradinha aqui, mas pode continuar subindo, tá forte a Netflix, né? E a Tesla aqui, olha, a Tesla tá meio complicada, tá? Eu sei que dá uma tentação de comprar esse fundo aqui, porque quando a gente olha aqui o gráfico diário, ele até mostra aqui veja que ele veio, se você pegar deste fundo aqui, né, ele veio aqui quase na última retração de Fibonacci, né, tá nessa linha de retorno do canal, deixou 1, 2, 3, então dá vontade de comprar. Mas esse negócio aqui tá caindo, né, então assim, eu não compro isso aqui caindo. Se ele vier aqui voltar, deixar um fundo mais alto, e aí fizer um pivô, aí a compra, né? Porque isso aqui tem uma bandeira, né? Então, esse pivô aqui vai ser o rompimento da bandeira, tal. Não precisa ter pressa, tá? Eu não me envolveria com Tesla ainda não, tá bom? Então, matamos aqui as FANGs, né? Vamos ver agora o Brasil. E olha lá, quem diria, hein? Os juros DIs no Brasil, uma semana de baixa aqui, trabalhando já abaixo dos 15, né? 14,70, né? E pode cair mais, né? Tem essa figura aqui, né? Tem essa linha de tendência. Vamos ver o que acontece, mas é um sinal positivo, né? Nós temos isso daqui alinhado, né? O dólar perdendo fundo e os juros caindo aqui 3%, 3% não 3 pontos percentuais, né? Aqui em pontos percentuais ele saiu do 15,2 e foi para o 14,7. Então, é meio ponto percentual que dá 3%. Indo para o Ibov, olha só, o Ibov fez uma bela de uma semana de alta, né? Quase 3% de alta, e depois nós vamos ver no índice, né? Onde tem o acionamento daquela bandeira de alta. Né? Agora, essas coisas aqui se conversam, né? Veja que ele parou exatamente aqui na retração de 50% de FIBO dessa perna de baixa, né? Mas foi um movimento interessante, e agora eu acho que o desafio está aqui nos 130 mil pontos, né? Ver o que ele faz aqui nos 130 mil, que tem bastante briga, né? Mas ele deve ir aqui, deve andar mais esses 2 mil pontos, tem uma atração para ele fazer isso, né? Quando a gente olha aqui o índice, veja que eu tinha falado aqui dessa venda, né? Até falhou essa venda aqui, né? E estopou, né? Se alguém vendeu aqui, teve que estopar, né? Porque nós temos aqui esta linha de tendência e isso daqui era uma bandeira de alta, né? Falei que na bandeira de alta podia ser rompido. E rompeu. Então agora o trade está aqui, né? Lembrando, é um stop grande, né? Para quem vai fazer swing trade. Mas é o trade para testar aqui essa região no caso aqui, 135 mil pontos, no Ibov 130 mil pontos, né? Então, agora a cara do trade, tanto o semanal quanto o diário, ficou para cima, né? E aí, obviamente, a gente fica com a dúvida, né? Fala assim, mas e se nos 60 minutos, olha só, ele deixou aqui um 1, 2, 3. Aí o que eu te digo? Esse 1, 2, 3 aqui está muito bonito para venda para day trade, tá bom? Então, o que nós temos aqui? Nós temos esse gráfico aqui de 60 minutos que está subindo. Nós temos uma venda oportunista aqui de 1, 2, 3, tá bom? Então, se perder aqui, tem um stop, um risco-retorno bem interessante, porque ele vai vir no mínimo aqui nos 129 mil pontos e pode vir testar o fundo novamente, tá? Porque isso daqui, no final das contas, é uma grande consolidação. Então, pode acontecer esse trade. Agora, a mensagem que eu quero deixar para vocês é o seguinte. Se esse negócio aqui der uma enroladinha ou se simplesmente romper o topo aqui, compra com o stop aqui e segue o gráfico diário, tá? O gráfico diário virou para cima agora e o semanal também está com força para cima, então não ignore isso daqui. Então está claro, né? Temos uma oportunidade aqui de venda no day trade para ele fazer um negócio parecido com isso, mas se romper o topo é compra, tá? Não tenha medo. O dólar, olha só, dólar semanal, mais uma semana de baixa aqui, né? Perdeu quase 2%, né? 100 pontos, uma bela de uma barra, e ele rompeu essa linha de tendência aqui, né? Rompeu essa linha de tendência, perdeu essa região aqui dos 5.800, que era importante, então deu um sinal agora para vir aqui no 5.500. Então, essa região aqui dos 5.500, olha só, é muito importante, né? E tem uma atração.
Aí, o que eu estava falando sobre não duvidar do dólar quando ele começa a fazer isso, eu digo por experiência própria aqui, olha só. Quando ele começou a fazer isso, olha só o quanto que ele andou, olha aqui o quanto que ele andou. E era difícil de acreditar nessa venda, olha só, aqui ele andou 1.100 pontos e aqui ele andou 1.500 pontos. Eu digo isso porque lembra que nós vínhamos na nossa cabeça que o fim do mundo, né? Isso daqui, Covid e tal, e deu essa paulada, aí falou, putz, isso daqui é consolidação, esse negócio aqui. Aqui deu compra, inclusive, né? Mas olha só, fez um topo mais baixo, depois virou para baixo e tal. Então, assim, quando o dólar pega uma direção, e no caso aqui agora ele está nessa direção para baixo, para vir em direção aqui aos 5.500, não duvide que ele faça um movimento. Agora, você precisa fazer o trade vaca louca, né? Sem olhar stop, nada. Não. Eu falei que se ele perdesse esse fundo aqui, era uma bandeira de baixo. Olha, estou falando isso daqui já há bastante tempo, né? E tinha esse trade. Então, esse trade aqui, olha, já deu quase a parcial aqui. E o alvo desse trade é aqui embaixo no 5.500. Então, assim, segue o jogo, né? Então, o que acontece agora? Se você tiver aqui 60 minutos nós estávamos falando que estava para baixo, né? Olha só, não tem dúvida que isso aqui estava para baixo. E falando que se perdesse fundo tinha venda. E agora, o que acontece? Se ele deixar um pivôzinho aqui, deixar um stop decente, tem venda, até para swing trade, tá? Então, não duvide disso. E a gente tinha falado sobre o dólar, que ele estava numa região importante, mas a gente falou que só tinha compra no dólar aqui em cima, né? Aqui no meio era sempre difícil, né? Então, está alinhado com o que a gente falou, vem falando aí há um tempo, né? As small caps acompanharam o índice, né? E aí eu tenho aqui é mais claro, né? Porque a gente tem toda essa resistência aqui. Não sei se vai conseguir romper ou não. Se der um sinalzinho pelos 60 minutos, tem venda, né? A gente tem que seguir o gráfico, não ficar empolgado porque teve uma semana de alta, né? E se ele realmente conseguir vencer aqui os 95, né? Aí ele pode vir testar outras regiões aqui, como os R$ 100, né? Indo para os setores, olha só, os setores foram bem, né? Então, o setor financeiro, uma bela de uma barra de alta, isso aqui deve vir testar o topo histórico, os bancos estão fortes, e quando os bancos estão fortes, normalmente o índice anda junto. Materiais básicos está bagunçado, né? O setor de utilidades, olha só que bela barra, né? Então, nós falamos lá, tem vários três, no caso, na carteira VIP nós estamos, acho que na CPLS, se não me engano, falamos de CEMIG também, né? E desde aqui, olha, deu essa compra aqui, nós estamos falando que o setor está interessante para a compra, mesmo que o mercado estava meio meia boca, né? O setor industrial, olha, tá sofrendo um pouco, né? Mas agora vamos ver se ele reage. Compra só se fizer esse pivô de alta aqui, tá? Então, nós temos lá a VEG sofrendo, Home sofrendo, Shoes, tem várias aí que estão sofrendo, né? O setor imobiliário também reagiu, olha lá, o setor imobiliário está contando, ou está contando, especulando, ou então sabe alguma coisa que a gente não sabe com relação àquele inundação de crédito que o Lula falou, né? O Lula anunciou uma inundação de crédito e vamos ver o que vai vir. Então, assim, não duvide esse negócio aqui vir testar topo. Então, como as construtoras elas caíram bastante, né? Pode ser que dê oportunidades aí, mas olha, não vai pegar a faca caindo, tá? Não vai pegar aquela construtora que está zoada e querer operar ela, né? Você tem que pegar a construtora que está com um gráfico bonito. E aí eu vou mostrar para vocês aqui uma que a gente está posicionado, que é a Plano e Plano. Olha lá. Opa, eu estava aqui com uma ordem aparecendo. Então, olha só, plano em plano é aquela compra que a gente falou, né? Ativo em tendência de alta, né? E aí ele vem aqui, testa uma região de fundo, faz uma reação e aí deu um belo de um trade, né? E então isso aqui é só um exemplo, tá? Não estou dando um call, mas eu estou dizendo que quando a gente falou lá do setor imobiliário, nós nos posicionamos aqui. O setor de consumo, olha, ele continua nessa dificuldade, né? Então ele tenta reagir, mas ao mesmo tempo isso aqui continua sendo uma bandeira de baixa, né? Então isso aqui é parecido com aquele gráfico do dólar, né? Isso aqui pode perder a qualquer momento. Eu não me envolveria com o setor de consumo, tá bom? Ele está muito pesado, muito feio. Indo agora para os principais ativos do Ibov, Itaú mandando muito bem, né? Continua subindo, eu falei desde que ele fez esse fundo aqui, que o alvo era o teste do topo histórico e ele está indo para lá. O Bradesco, complicado aqui, não decidiu o que vai fazer, né? Se conseguir se livrar dessa região aqui dos 12,50, ele pode voltar a testar topo, porque isso daqui é uma grande consolidação, né?
Então, deixa eu até copiar isso daqui e colocar aqui em cima. Opa! Vamos colocar aqui, porque é mais ou menos essa consolidação aqui. Então, ele pode vir testar o topo, né? O Banco do Brasil, olha só, rompendo o topo histórico, então deu compra, né? O Banco do Brasil, falamos dessa compra aqui e aqui, né? E ele veio para testar o topo histórico. Agora, toda oportunidade aqui, ele pode fazer um rompimento e pode ir embora, tá? Porque nós temos muita energia acumulada aqui do ano de 2024 inteiro, ele ficou consolidado. Então, nós podemos dar uma bela de uma pernada para esse Banco do Brasil, tá? A Vale está tentando voltar aqui para dentro, né? Mas ainda é um fundo mais baixo, ainda é uma bandeira de baixo, isso daqui eu ainda não confio, tá? E a Petrobras, que vamos ver se ela rompe o topo histórico, né? O Lula está fazendo muita pressão lá do negócio da margem equatorial, né? Eu acho engraçado que o cara é presidente, na boa, eu sei que estou sendo ingênuo aqui, né? Porque as coisas são muito mais complexas do que isso. Mas, cara, o cara é presidente, o cara tem interesse, o cara quer que aconteça esse negócio aí da exploração da margem e vai ser bom para o Brasil, todo mundo sabe, é uma unanimidade. Só tem uma pessoa e as pessoas que estão abaixo dela que estão atrapalhando esse negócio. O nome dela é Marina Silva, é uma âncora do desenvolvimento brasileiro essa pessoa, né? Infelizmente é o que é e ela ainda consegue ter o destaque porque tem aí um conhecimento, defende uma agenda aí que tem gente que acredita, né? Mas é um atraso, né? Então, assim, se livra dessa pessoa, tira essa pessoa aí do governo, põe uma outra pessoa e faz esse negócio andar, né? Ele mesmo falou assim, olha aí, o mundo inteiro está explorando lá, empresas americanas explorando a margem equatorial e a gente está lá chupando o dedo, né? E olha, tem uma coisa que é dramática, tá? Se vocês quiserem, pode pesquisar aí, mas as reservas do Brasil, a produção de petróleo brasileira, que ainda não é autossuficiente, né? A gente até é autossuficiente em produção de petróleo, mas não em refino, então a gente precisa importar. Mas a produção brasileira, ela começa a declinar em 2027, se a gente não explorar novas reservas. Então, assim, é uma questão de... Imagina o declínio de produção de petróleo, o que vai acontecer com a Petrobras, com a inflação no Brasil, com o preço de combustível e tudo mais. Isso daí não tem o que falar, tá? Isso daí é ciência, né? Quem gosta de falar muito da ciência, vai lá e olha a produção de petróleo, as reservas, e está contratado. A partir de 2027, a produção de petróleo brasileira começa a decair, porque fica cada vez mais difícil extrair o petróleo que estão nas reservas, né? Então isso é natural de acontecer, você precisa explorar novas reservas. E tá aí, né? Então, desculpa o desabafo, né? Mas, resumindo, por que eu tô falando isso daqui? Vamos supor, o Lula chega, ele não precisa nem resolver, ele simplesmente fala assim, olha, vou mandar embora a Marina Silva, esse negócio aqui rompe no dia seguinte, tá? Então, por isso que eu estou dizendo que existe uma oportunidade aqui em Petrobras que está sendo negligenciada, né? A B3 aproveitou, olha só, fez o rompimento aqui, a B3 agora ela tem a oportunidade de vir testar topo, tá? Então, para day trade, dá para, aqui para swing trade tá difícil o stop que está no meio do caminho, mas para day trade tá boa para compra, tá? A VEG continua sofrendo aqui, não recomendo se envolver, recomendo só esperar romper o topo, não sei o que está acontecendo com a VEG. E a Magalu, ela, assim, estamos esperando, tomara que ela pegasse um embalo, você vê que mesmo com o embalo dessa semana ela não embalou muito, né? Eu gostaria que ela tivesse feito um movimento assim para vir aqui e aí ia dar uma venda maravilhosa. Em algum momento vai dar venda e não tem problema, né? Olhando aqui as nossas commodities, nós temos aqui o milho que já tinha dado compra, né, pelo gráfico diário, agora pelo semanal vai dar uma compra maravilhosa nesse rompimento aqui, né? Então, assim, já deu uma compra aqui neste rompimento essa semana, né? E agora, quando romper aqui, vai ter uma nova entrada. Então, quem gosta de operar commodity, é um negócio que é bem legal, dá bastante dinheiro, né? Porque quando anda muito, né? Então, fique esperto. O boi está aqui parecendo que vai fazer ainda uma perna ABC, né? Subiu demais, né? Nós pegamos esse trade aqui. Ele seria legal ele fazer aqui uma perna ABC, fazer mais uma correção para depois dar a compra, né? Então, cuidado. E a soja tem aqui, olha só, isso daqui é muito parecido com o índice, né? Tem essa linha de tendência, tem essa bandeira de alta aqui,
Se romper aqui, tem a compra, tá? E aí dá para você fazer a parcial aqui e depois ver se ela consegue vencer. Então, fica esperto. E o café, como eu disse, olha lá, ele essa semana aqui fez um candle de topo, né? Então, como a gente estava comprado aqui desde os 420, o stop gain colocamos aqui pelo gráfico diário nos 500, né? E aí já deu a saída na sexta-feira aqui, ó. Colocamos o stop aqui, né? Então deu a saída na sexta-feira, um belo de um trade, né? Uma paulada aqui, isso aqui deu muita grana. Então, é isso daí que a gente faz lá no método DX. Simples assim, né? Gráfico bonito, gráfico com direção. Se olha da esquerda para a direita, não tem o que questionar, né? Então você bate o olho aqui, você pergunta para uma criança de 4 anos de idade, ela vai te falar, esse negócio está indo nessa direção, eu tenho que procurar sua compra, tá bom? É isso que a gente faz. Então, turma, para quem ficou até aqui e curtiu o conteúdo, por favor, antes de ir embora, deixa seu like, se ainda não é inscrito, considere se inscrever no canal, se inscreve lá também no Instagram, @mfmodé, onde tem live às 8h15 da manhã, e se você quiser operar com a gente no método DX, tem link na descrição do vídeo. Se você quer participar de uma aula ao vivo lá no final do mês, nós vamos fazer novamente aí essa boiada para quem quer ver como é que funciona a nossa sala, né? Então fique esperto ali no Instagram do Modé, tá bom? Valeu, um abraço.